E por que que o tema é ancorados na eternidade, né? Eu tenho um histórico, né, de pescaria em alto mar, e juntando todas as vezes que eu fui, dá 2, né? E eu lembro que eu era criança e eu fui eu tinha um tio, né, que gostava muito, e aí ele pegou um barco e eu fui com meu primo, e eu estava mais interessado, na verdade, em tomar Coca-Cola e comer bolacha e estar no barco do que pescar. Mas ele pescava sério lá, e aí eu fui 2 vezes, né? E uma vez eu fui durante o dia, uma vez eu fui durante a noite. E eu não sei, imagino que no Rio seja a mesma coisa, no Rio eu nunca fui, mas quando fica de noite, você não enxerga absolutamente nada no mar. Nada, nada. É a mesma coisa assim, ó, fecha o olho. Você fechar o olho, pronto, é isso aqui que você enxerga no mar à noite, né? E durante o dia, quando a gente estava lá, foi interessante isso, porque eu era pequeno mesmo, né? Eu nunca gostei muito de pescar, essas coisas, mas eu ia lá porque gostava de ficar no mar e sempre tinha comida, né? Então eu ficava lá comendo lá no barco. Era um barco pequeno e era interessante porque eu lembro que a gente chegou e aí como chama o cara que dirige o barco mesmo? O piloteiro, ele parou e falou assim, ó, aqui é onde tem peixe, né? A gente estava já em alto mar e a gente chegou perto de uma ilha. Era uma ilha pequena, assim, do tamanho de um quarteirão. E ele falou, aqui o pessoal está falando com bastante peixe. O pessoal está falando que está com bastante peixe aqui. E aí ele jogou a âncora, né? E aí eu lembro que eu estava lá brincando com meus bonequinhos e tal. E eu lembro que a ilha estava do meu lado direito, né? E aí eu distraí, estava lá brincando, fazendo alguma coisa. E eu lembro quando eu olhei de novo, a ilha não estava mais do meu lado direito. Aí eu tomei um susto, né? E de repente eu olho para o lado assim, a ilha estava do outro lado. E aí que eu percebi uma coisa, o barco ele ficava girando, dependendo de onde estava a maré, dependendo para onde estava o vento. Então ele ficava assim, ó, e a gente ficava girando. E por que que esse barco não se afastava da ilha? Porque ele tinha uma âncora. E essa âncora ficava presa lá, né, em alguma pedra, enroscada em algum lugar, e o vento mudava, a maré mudava. Ora a ilha estava de um lado, ora a ilha estava do outro, mas a gente não saía do lugar porque a gente estava preso naquele lugar. Por isso que eu escolhi o nome de Ancorados na Eternidade. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida não é uma vida em que a gente começa andando e aí as coisas vão dando todas certas, a minha fé só aumenta, a minha prosperidade só aumenta, a minha família só melhora, as minhas decisões só melhoram, eu só evoluo. Eu vou evoluindo, e cada dia eu sou uma pessoa melhor e um dia eu vou chegar no céu. A nossa vida é assim? Não é. Às vezes a gente está com fé, às vezes a gente está sem fé, às vezes a gente está empolgado e feliz porque está dando tudo certo, às vezes você olha e você fala assim, meu, nada do que eu faço dá certo. Alguém já passou por essas coisas ou não? Você olha e você fala, meu, eu sou muito bom. Rapaz, Deus deve ter um orgulho de eu servir Ele. Depois você olha, passa um tempo e você fala, cara, nada que eu faço vai para frente, velho. Às vezes você fala, não, porque Deus está comigo, porque se eu pisar no mar, se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. E às vezes você está numa piscina, você fala, meu Deus me abandonou, vou morrer afogado numa piscina de criança. Então a gente é jogado de um lado para o outro. Às vezes é um casamento que dá problema, às vezes é um filho que dá problema, uma morte inesperada, um acidente, uma crise financeira, e a gente vai sendo jogado de um lado para o outro. Então a gente vai girando, a gente ora vai querer ir para lá, às vezes vai querer ir para lá, às vezes vai querer ir para lá. O que vai fazer a gente ficar no lugar? É quando a nossa âncora, quando a nossa referência, ela estiver na eternidade. Como a gente viu na semana passada, a eternidade ela vai trazer para a gente proteção, ela vai trazer para a gente direção. Ela muitas vezes vai nos mover a fazer o bem, muitas vezes ela vai nos impedir de fazer o mal. E por isso que eu usei essa simbologia da âncora, né? Que nós precisamos estar ancorados, sim. A eternidade tem que ser o mais forte da nossa fé e mais forte do nosso coração, tá? E hoje a gente vai falar sobre o céu, que é uma coisa interessante, né? Que quando eu era criança, algumas coisas eram tão certas e hoje as pessoas questionam umas coisas que eram tão certas que eu acho que é importante a gente falar. Vamos falar sobre o céu, então. O tema base que a gente está falando, pode mudar, Léo, por favor? É João capítulo 3,
versículo 16 até o 18, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, aonde começa a nossa fé? A nossa fé, ela começa que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, certo? Existe um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, ele tem um filho, e ele enviou esse filho para salvar o mundo que se corrompeu. Então Deus criou um mundo perfeito e maravilhoso, o homem como a humanidade, né, como chefe desse mundo, se corrompeu. Ao se corromper, entregou o domínio desse mundo para Satanás, e então entrou a perversão, a maldade, a dor, o roubo, os ciúmes, a violência. E aí Deus viu que estávamos em desgraça e enviou seu Filho ao mundo para que nós fôssemos salvos. Salvos do quê? Da perdição e do fogo eterno. Então, para que quem crer em Jesus Cristo como Salvador, o Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vai focar agora aqui, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então, o que é a vida eterna? Quando a Bíblia fala de eternidade, é importante que você entenda uma coisa. O que significa eternidade? A palavra, eternidade, não o conceito cristão. O que é eternidade? O que é? Para sempre. Para sempre. Então, aqui a Bíblia afirma que existe algo que vai ser para sempre e que não vai ter fim. Por isso que chama de eternidade. Eternidade não é uma palavra cristã, tá bom? Não é tipo assim, nossa, porque Deus criou a eternidade, é um símbolo cristão. Não, a palavra eternidade, ela significa para sempre. O que Jesus fala é que quem crê nele vai ter a vida para sempre. É algo que não vai acabar, né? E o que é essa vida? Pode mudar, Léo, por favor. Essa vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui agora. Então a gente precisa entender uma coisa. Tem gente que pensa assim, nossa, depois que eu morrer, eu vou começar a viver a vida eterna. Não é isso. A ideia é que a vida eterna por causa de Jesus começa a se manifestar na minha vida agora por causa da salvação. Então agora eu começo a ter reflexos da vida eterna em mim. Eu começo a ter sentimentos, pensamentos, meu comportamento muda, os meus prazeres mudam, aquilo que me dá alegria muda, a minha vida começa a mudar agora. Essa mudança, ela é completa na eternidade depois que a gente partir daqui. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente sempre precisa tomar cuidado para não cair num conceito da hipergraça, que é assim, todo mundo é pecador mesmo. Mas eu tenho meus defeitos mesmo e Deus me entende. Mas Deus me ama do jeito que eu sou. Mas Deus, se ele não quiser... Uma vez eu escutei isso de um cara. Se Deus, ele tinha o hábito de ter relações sexuais com várias mulheres, né? E aí ele falou assim, se Deus não quisesse que eu fosse assim, ele não teria me feito assim. Se ele me fez assim é porque ele sabe das minhas habilidades e o amor dele cobre os meus pecados. Então, qual que é o nome... grego para esse tipo de comportamento? Safadeza, entendeu? Porque o cara é um sem vergonha, porque ele usa a graça de Deus contra o Deus que deu a graça. Então a gente precisa entender isso daí. Se na nossa vida não existem manifestações da eternidade, você precisa ter sempre um espelho na sua vida. Se a sua vida não mudou, se você não tem um pouco de mudança, se você não começa a transpirar, respirar, demonstrar traços da vida eterna hoje, você precisa avaliar a sua salvação, porque talvez você não seja salvo. Talvez você não seja salvo. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Denão, estou fazendo dieta e tirei o açúcar também. Eu olho e falo e penso, né? Não tirou. Chega lá, a pessoa lá, inchada, né? Bochechão. Quanto tempo faz? Ela já faz uns 40 dias. Não tirou. Não tirou.
Por quê? Porque uma pessoa 40 dias diminuindo açúcar e carboidrato, essa pessoa, ela é nítida a mudança dela. Ela não pode não ser magra, não virar atleta, não é isso, mas você vê uma transformação. Ah, o Igor tá aqui, ó. Levanta a mão aí, Igor, faz assim. Eu fiquei um tempo sem ver ele, né? Aí ele chegou na igreja na quarta-feira para orar. Eu falei, rapaz, você tá treinando, não tá? Eu falei, tô, já faz 3 meses. Por quê? Porque você olha, a postura dele mudou. Tá andando assim, peitão de pombo para frente, né? O sovaco já dá uma assada, porque aí o cara já começa a andar assim também, né? Já começa a andar e tal. Foi um comentário, e aí, pastor? Eu falei, tá treinando. Por quê? São mudanças que acontecem aos poucos, mas que já demonstram uma mudança de postura e de comportamento. Quando a pessoa está na academia há 5, 8, 10 anos e o corpo dela não muda, quando a pessoa faz dieta há 3, 4, 5, 8, 10 meses, o corpo não muda. Quando a pessoa ela estuda, ela faz concurso, ela estuda para concurso, ela estuda para passar na OAB e está estudando por 6, 7, 8 anos e não passa, a pessoa não está fazendo direito. Ela não é simples assim, irmãos. Tem coisas que não dá para a gente se enganar. Por quê? Porque tem que dar resultado. O mínimo que você faz bem feito de qualquer coisa gera resultado. Gera resultado. Na eternidade é a mesma coisa. Se hoje não começa a transparecer na sua vida mudanças de caráter, de comportamento, de postura, de palavra, de gosto, de desejo, você precisa considerar que talvez você não esteja caminhando para a eternidade com Jesus. Porque é impossível que alguém que seja exposto à graça de Deus, à bondade de Deus, ao Espírito Santo de Deus, à palavra de Deus, é impossível que essa pessoa não mude. Vocês estão entendendo que essa pessoa não vai... Estou dizendo que ela vai ficar perfeita de um dia para o outro. Mas, irmãos, não tem uma mudancinha também para alguém falar assim, nossa, né? Está diferente? Tem alguma coisa errada. Então, a vida eterna, ela começa aqui. Pela nossa fé em Jesus. Mas o destino, o final dela, a conclusão dela, acontece quando a gente for para o céu. Estamos entendidos até aí ou não? Por que eu sempre faço você olhar para você? Porque eu acredito que a gente tem que olhar para a gente. A gente tem um péssimo hábito, como brasileiro crente, que é de olhar para a vida dos outros e palpitar na vida dos outros. Não é? E aí a gente mede que, fulano não veio para a igreja, a outra separou, hein? Aquele ali tem cara de ser sem vergonha. Mas aquele ali não veio na reunião de oração. E a gente vai olhando para os outros, não, olha, você tem que orar para minha esposa mudar, vamos orar para o meu filho mudar, meu marido tem que mudar. E nós não temos o hábito de colocar um espelho na nossa cara e falar assim, eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. A responsabilidade de mudança que você tem, maior de todas, é sobre a sua vida. Não é sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Inclusive da sua esposa e do seu marido. Entendeu? Que cada um vai responder por si diante de Cristo. Então, é por isso que eu sempre trago esse negócio, tipo assim, olha o que você está fazendo, para que a gente possa mudar. E aí, então, em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 e 4, diz assim, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, o que João está vendo aqui? Ele está vendo que desce do céu algo novo, que é chamado de Nova Jerusalém. E essa cidade que desce do céu, ela propõe uma nova criação. E aqui a gente começa a encontrar tudo que a gente deseja na nossa vida, tudo. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais angústia. Pode mudar, Léo, por favor. Deus estará no meio do seu povo, a presença de Deus vai ser sempre constante, a gente nunca mais vai ter a sensação de um Deus distante, a gente nunca mais vai ter a sensação que estamos sozinhos, é o fim de toda corrupção, nada do que é impuro, nada do que engana, nada do que destrói, nada do que faz mal entra lá.
Entra lá, nada. Vai ser o fim de toda a guerra, o fim de toda a violência, o fim de toda a politicagem. A gente vai ter segurança absoluta em tudo. A gente não vai mais sofrer ameaça. A gente não vai mais ter medo do que vai acontecer. Sabe todas as coisas que a gente vive hoje, que faz a gente ficar ansioso, faz a gente pensar, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ficar doente? Será que meu filho vai morrer? Será que vou ser assaltado? Será que o Lula vai ganhar? Será que o Bolsonaro vai ganhar? Será que vai começar uma guerra mundial? Será? E essas angústias que vão acontecendo, aí a gente vai para São Paulo, esconde o celular, esconde o relógio, esconde tudo, anda com o carro fechado, vai para algum lugar, tem medo, porque tem que fazer um trabalho no Rio de Janeiro, e se for esses medos, essas angústias que a gente vai vivendo, será que meu filho vai ficar doente, será que minha filha vai sarar, será que meu filho vai sair do hospital? Isso não vai existir mais. Isso não vai existir mais, e é por isso que a gente tem que desejar demais e morar nesse lugar. E aí quando as pessoas falam assim, mas Deus não é justo, porque não é todo mundo que vai entrar no céu. Mas é exatamente por causa disso que Deus é justo. É exatamente por isso que Ele é justo. Por que o Brasil é uma baderna? Porque cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Cada um faz as coisas do seu jeito e você tem que me entender e eu tenho direito e o meu direito é maior que o seu e eu não concordo com isso e a gente está vivendo essa baderna como assim, todo mundo tem que ser aceito em todo lugar e, rapaz, eu vi uma coisa, que tem um cara fazendo um estardalhaço aí, porque ele é um anão, ele é um anão, e ele está fazendo um concurso público para ser delegado. E ele não passou no TAF. TAF é o negócio de exercício físico lá. E aí o cara tá entrando com um processo porque é preconceito e o processo de seleção da polícia não é inclusivo, mas, meu Deus, não pode ser inclusivo. Mas ele vai reprovar, não tem jeito, porque, gente, não pode ser inclusivo. O homem é menor que o fuzil. Meu, não dá. O cara vai correr atrás de bandido. O cara tem que atirar. Imagina o Gabriel correndo atrás de um ladrão. Só... Não chega. O Gabriel chega. Mas não dá. Mas a gente está assim, todo mundo tem que ser incluído. Não tem que ser incluído. Tem coisas que não dá para ser incluído. Eu lembro quando eu fiz o colegial, eu estudei numa escola na cidade de São Bernardo do Campo, que chamava Et Lauro Gomes. E era uma escola gigante, assim. Ela tinha 5 quadras, tinha acho que perto de 3.000 alunos, era quase uma universidade, assim, E aí ia montar a seleção de futebol da Et Lauro Gomes, né, para jogar o campeonato estadual de futebol. E aí eu fui fazer o teste, né, fui lá fazer a peneira do futebol, cavando o meu lugar ao sol também, né. E aí fiz lá o teste, aí cheguei lá pro professor de educação física, falei, e aí, passei? Ele olhou para mim e riu com uma risada de deboche, sabe aquelas risadas que ofende assim, né? Ele falou, claro que não, né, Denão? Aí eu falei assim, mas qual que seria a minha colocação se eu tivesse aqui? Aí ele falou, cara, tem pelo menos uns 300 na sua frente. Eu falei, nossa, eu tô 301, eu tô bom demais, velho. Eu tô na frente de 200, então tá bom demais, entendeu? Eu não posso entrar naquele time de futebol. Por quê? Porque eu sou ruim. Entendeu? Eu tenho um problema de coordenação motora, eu nem ando direito. Quando meus filhos andarem é um milagre, porque a Ellen também ela não consegue assoviar e pentear o cabelo ao mesmo tempo. Então meus filhos andarem é um milagre. Não tem condição nenhuma de eu falar que eu tenho que ser incluído nesse time, porque isso é um preconceito contra homens que têm 1,90 m e não têm habilidade, e só porque eu não sou baixinho, não sou neguinho bom de bola, isso está errado, fazer um movimento. Eu não tenho que ser incluído em nada disso.
Por quê? Porque o time tem que ganhar, não tem que perder porque eu estou lá. Então, no céu, não tem esse negócio de inclusão no sentido de eu entro lá à força. Não tem, porque Deus estabeleceu regras, que a gente vai ver daqui a 2 ministrações. E por que Deus estabeleceu regras? Porque lá vai ser um lugar limpo. Lá vai ser um lugar limpo. Seria justo eu, com a minha família, como pai de uma menina, como marido de uma mulher, eu levar para morar na minha casa homens que têm histórico de estupro, de violência contra a mulher, e porque eu sou bonzinho, eu coloco eles na minha casa e eu saio para trabalhar e deixo eles lá com a Maju e com a Ellen? Eu seria bonzinho por fazer isso? Seria ou não? Por que não? Por quê? Porque, por causa da minha bondade, eu exponho a um risco absurdo a minha esposa e a minha filha. Então, a bondade de Deus não é que todo mundo vai entrar lá no céu. A bondade de Deus é que aqueles que entrarem estarão protegidos para sempre do mal. Para sempre. Aqueles que estiverem do lado de dentro dos portões nunca mais terão medo. Essa é a bondade de Deus. Não é a bondade, não, imagina, eu entro e Deus tem que me aceitar. Isso não vai colar. Porque se Deus fizesse isso, ele seria injusto. Porque aí ele estaria colocando um lobo no meio de um monte de ovelha. Certo ou não? Vamos lá. Só uma coisinha que a gente fala, e eu só queria... É só uma coisa um pouquinho mais técnica, né? Pode mudar, Léo, que é para vocês entenderem, mas a gente não vai para o céu, tá bom? Essa figura a gente usa porque a gente fala do reino do céu, né? Porque é o reino de Deus, mas a gente não vai para o céu. O que a Bíblia fala é que essa criação, ela será reformada. Então, porque parece assim que no céu a gente vai ser um monte de espíritos, né? Numa região celeste lá, e bem cheio de nuvens, né? E adorando e um monte de espíritos. Na verdade, lá no céu é a construção da Terra e do universo novamente, só que agora completamente reformada, adaptada, sem as coisas que fazem mal, sem as coisas que se corromperam, para que a gente viva uma eternidade de felicidade e alegria. Tá bom? O que isso significa? Significa que a gente vai ter corpo, significa que a gente vai ter vida mesmo, vida cotidiana. Não significa que nós vamos ficar eternamente num culto cantando. A proposta de Deus é que vai ter uma criação nova, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos nos desenvolver, onde nós criaremos uma comunidade perfeita, tá bom? Isso é só um detalhe, porque às vezes a gente fala assim que a gente vai morar no céu. Na verdade, a gente não vai. Na verdade, Jesus vem para reconstruir a terra. E nós faremos parte dessa reconstrução. A gente volta para o plano original de Deus, sem defeito nenhum. Só que agora, ao invés de ser o jardim, a figura é de uma cidade. Se é um jardim, é a natureza que faz. Se é uma cidade, é porque as pessoas construíram. Essa é a ideia, tá bom? Mas é um assunto muito complexo. A gente para por aqui tá? Vamos lá. Uma coisa que vai acontecer quando estivermos lá é uma adoração eterna. E essa adoração, ela acontece junto com os seres celestiais. Você precisa entender o quê? Existem seres celestiais que são cheios de poder. Então existem anjos, existem querubins, existem serafins, existem demônios, existe o diabo, existem principados e potestades, existem seres espirituais, tá bom? Esses aí, 1/3 vão ser jogados no inferno. Os outros 2/3 desses seres poderosos, eles se ajuntam diante do trono de Deus para adoração. Então, tem os textos, tá bom? Primeiro diz assim, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, tá bom? Então nos céus, o que está no céu? Na figura aqui, os anjos,
os seres celestiais na terra, todos os homens debaixo da terra. Pode ter dois sentidos aqui, né? O diabo e os seus anjos e aqueles que morreram. E no final das contas quer dizer o quê? Que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Certo? Então no final das contas, Jesus vai ganhar. E quem confessar isso aqui antes ganha com ele. Depois vai ser obrigado a confessar, só que aí não tem mais jeito. E aqui, um pouco do que são esses seres, né? Cada um deles tinham 6 asas, eram cheios de olhos, e eles tinham olhos e asas por baixo e por cima, e dia e de noite eles repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E todos os seres viventes davam glória e honra e graças, e eles jogavam as suas coroas diante do Cordeiro, e eles adoravam a Deus. Então vinham homens, pode mudar, Léo, vinham homens de todas as tribos, povos e nações, e se juntavam a essa legião celestial em adoração e glória a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Então é uma adoração coletiva, onde nós que somos humanos, que somos falhos, que somos cheios de pecado, a gente se une ao que tem de melhor no universo. Ao que tem de melhor no universo. Seria, por exemplo, a minha chance de jogar futebol na seleção da Espanha. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu não mereço, mas eu tô lá. No céu vai ser isso aí. A gente não merece, mas a gente está lá, por causa de Jesus. Só que aí tem uma palavra interessante, pode mudar, Léo, por favor. Que a palavra, né, usada para essa reunião, para essa adoração, ela tem pouco a ver com o que nós chamamos de adoração hoje, ou de worship, né? Eu estava conversando isso com o Marcelinho já faz tempo, que a gente fala assim, né? Vamos lá, vamos fazer as músicas da igreja? Vamos. Vamos tocar 2 agitadas e vamos tocar uma música de adoração. O que significa música de adoração para o músico evangélico? O que significa, meus músicos preferidos? O que é? Música lenta. Música lenta. Então, se a gente está cantando aqui, celebrai a Cristo, celebrai, tá. Essa era boa, lembra? Celebrai. Isso não é adoração. Essa não é de adoração. Adoração é Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Então a ideia que a gente tem de adoração é sempre esse quebrantamento. Não, aqui está dizendo que a reunião é uma reunião festiva. E o exemplo que é dado aqui é como se fosse reunião de celebração dos Jogos Olímpicos. Então imagina os Jogos Olímpicos, a galera vibrando e torcendo, e com bandana e faixa na cabeça, e fazendo festa. A reunião celestial, ela está mais vinculada à alegria do que ao quebrantamento. Legal isso, né? Porque a gente pensa, vamos lá, então a gente vai estar diante do trono de Deus, nós vamos ficar lá, oh Deus, oh Jesus, oh Pai. Eu lembro da Ana Paula Valadão, e aí me dá vontade de imitar ela, mas eu não vou, gente, imitar ninguém, tá bom? E aí a gente fica lá, mas não é isso, isso tem mais a ver com a gente assistindo uma final do Palmeiras no Mundial, entendeu? E todo mundo torcendo pro Palmeiras perder. Tem mais a gente ver quando a gente tá lá no jogo e tá vibrando, e tá gritando, e tá comemorando, e tá se abraçando, e a gente tá assistindo aquelas Olimpíadas de madrugada, ou Fórmula 1, e a gente tá ali vibrando que o Senna vai passar, o Senna perdeu, o Senna vai passar, e aquele contágio. O céu tem mais a ver com isso do que a ver com a tristeza, do que a ver com esse contrimento que a gente sente hoje. Né? Então, por que é importante a gente saber isso? Porque é importante a gente entender que no céu vai ter muita festa, tá bom? No céu vai ter muita festa. É uma reunião alegre dos anjos de Deus com as pessoas diante do trono. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Tá? Agora, para a gente acabar, existe uma questão na eternidade que chama recompensa eterna. A palavra que a gente lê na Bíblia é galardão, né? Porque, de uma maneira um pouco confusa, esse é um tema um pouquinho delicado, porque se de um lado
Existem pessoas que querem comprar a sua salvação fazendo o bem, querem comprar a sua salvação através das boas obras. Do outro lado, existe um grupo de pessoas que falam assim: a partir do momento que eu estou salvo, tudo é pela graça e tudo é com Deus e eu não tenho participação nenhuma disso. Então a gente precisa tomar cuidado com esses dois lados. Por quê? Porque Jesus fala muito de recompensa. Jesus fala em Apocalipse 22, eis que venho em breve e a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o quê? O que está escrito aqui? Com o que fez. Não é com o que quis fazer, não é de acordo com a intenção de cada um, não é de acordo com a boa vontade de cada um, é de acordo com o que fez. Então, imagina que que Jesus vai voltar carregando um saco vermelho, cheio de presente, falando ho, ho, ho. E aí ele vai encontrar cada um de nós aqui e ele vai começar a dar a recompensa conforme aquilo que a gente fez. Isso é muito importante a gente entender, quer ver? Em verdade lhes digo que quem der mesmo que seja um copo de água fria a um dos menores dos meus discípulos, não perderá o quê? A sua recompensa. Então a minha atitude de fazer o mínimo por alguém que crê em Jesus, seja dar um copo de água para uma pessoa que crê em Jesus por causa de Jesus, não vai perder a recompensa. Então Jesus está falando de recompensa de novo. Pode mudar, Léo. 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. O que isso está dizendo? Que nós trabalhamos para Deus, nós fazemos as coisas para Deus. Muitas vezes nós não receberemos a recompensa aqui, mas nós receberemos a recompensa lá. Nós recebemos a recompensa lá. Olha lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode mudar, Léo, por favor. Olha lá. O que eu gostaria que você entendesse? A gente começou falando que a vida eterna começa aqui, sim ou não? Não é uma coisa que começa lá. Agora, o que você precisa entender? Você precisa sair da inércia que muitas vezes você se encontra na sua vida espiritual hoje. Por quê? Porque o seu trabalho, aquilo que você faz, as suas obras, elas contam como recompensa para você na eternidade. Então, às vezes, você está desperdiçando o seu tempo, está desperdiçando os seus talentos, você está desperdiçando a sua vida, perdendo tempo com bobagem e está deixando de acumular tesouro no céu. Por quê? Porque você tem uma participação ativa na sua vida de fé. Às vezes a gente entende que nós somos tipo meio que um fantoche de Deus. Entendeu? Que eu aceito Jesus, aí Deus coloca a mão aqui por trás da minha camiseta aqui, e aí eu começo a falar o que Ele quer, eu faço o que Ele quer, e eu viro para lá, e Deus vai me mexendo, e meio que tudo é responsabilidade dEle. Não é assim. Não é assim. E às vezes o fato da gente ver uma vida morna, uma vida em que a gente não desenvolve tudo aquilo que poderia desenvolver com Deus, uma vida em que a gente está muito preocupado com as coisas dessa terra e pouco preocupado com as coisas da eternidade. Isso pode fazer você perder a salvação? Não. Por quê? Porque a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, certo? Mas qual que é o ponto? Isso pode fazer você deixar de ganhar recompensas eternas. Isso pode fazer você deixar de ganhar recompensas eternas. Ah, mas Deus é injusto, então lá vai ter classe no céu, vai ter um super galardão lá, então os galardãozinhos, vai ter os sem galardão, que vai ficar na periferia do céu? Talvez, não sei, mas talvez. A gente precisa entender uma coisa: a misericórdia de Deus e a bondade de Deus nunca deve ser desculpa para a gente se tornar vagabundo em qualquer coisa da nossa vida.
Você parou para pensar que Deus criou o jardim era perfeito, não tinha problema, tudo funcionava bem, tudo funcionava bonito, tinha um homem bonito, tinha uma mulher bonita, os dois estavam pelados para facilitar todo o acesso que eles teriam ao outro, cuidava de todas as coisas, estava tudo certo. E que mesmo assim Deus falou que era para eles trabalharem? Já parou para pensar nisso? Deus não podia ter feito um parque de diversão? E falar, ó, vocês ficam aí, se diverte, escorrega, dorme, come, vocês não vão fazer nada, não. Deus falou, vocês vão cuidar do jardim. Vocês vão organizar as coisas, vocês vão dar nome, você vai dar nome para os animais, Adão. Vocês vão organizar as coisas aqui, vocês vão cuidar da criação, vocês vão cuidar. Porque Deus não quer que a gente seja preguiçoso nem vagabundo, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que culturalmente a gente lida com um pensamento de Bolsa Família espiritual, entendeu? Em que eu não preciso fazer nada e alguém tem que pagar minhas contas, entendeu? Eu não preciso buscar melhorar e desenvolver, porque a bondade de Deus vai me suprir com a sua riqueza todas as minhas necessidades. Deus não quer filho vagabundo, Ele nunca quis. Ele nunca quis. Então, quando Deus fala que nós temos que trabalhar, quando Deus fala que nós temos que construir, inclusive nessa terra, a gente faz isso também pensando na eternidade. Então toma cuidado, porque às vezes você é uma pessoa espiritualmente morosa, morna, que meio que está tudo bem, que vive a sua vida assim, meio que numa boa, sem se importar muito em construir para a eternidade. Pode ser que você esteja perdendo o seu galardão no céu, porque Deus não quer que a gente viva assim. O que Jesus disse? Eu vou limpar vocês para que vocês deem muito fruto, para que o meu fruto permaneça. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas a gente tem que frutificar. Agora, um enorme parênteses. Esse discurso ele é muito usado para quê? Para fazer as pessoas trabalharem para a igreja. Aí, errado. Entendeu? Então a gente vai fazer culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí vai ter músico aqui, vai ter o pessoal limpando aqui, vai ter o pessoal fazendo, e aí as pessoas se enchem de atividades na igreja, porque você tem que trabalhar para Deus. Não, isso não é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é você viver a sua vida diante de Deus em tudo que você faz, inclusive indo para a igreja, mas não é só isso, é em tudo que você faz. A sua honestidade, a sua bondade, a sua ajuda às outras pessoas, a sua oração. Vocês estão entendendo isso ou não? Certo? Para a gente terminar agora, olha lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu. O que Jesus está falando para a gente fazer? Acumular tesouro no céu. Ele está falando que ele vai dar para a gente tesouro no céu? Não está falando. Ele está falando, você tem que acumular tesouro no céu. A traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí, fiz uma pequena listinha de como a gente acumula tesouros no céu. É bem pequenininho, é um resuminho, tá bom? Mas é para a gente entender. Então, por exemplo, quando a gente é generoso com quem precisa. Tem gente que precisa de dinheiro. Mas sabe uma coisa que as pessoas estão precisando hoje e pouca gente oferece? Tempo. Sabia que tem gente que só precisa ser ouvida? Sabia que tem gente que só precisa que você pegue do outro lado do guarda-roupa e ajude a colocar em cima da caçamba para a pessoa poder levar para outro lugar, para a pessoa poder jogar fora? Sabia que tem hoje pessoas que são necessitadas de uma conversa? De sentar e conversar, de ouvir, você deixar a pessoa desabafar? Você sabia que tem gente que precisa de um abraço? Tem gente que precisa de um abraço. Tem gente que você precisa que você fala assim, ó, espera só um pouquinho, desliga o celular e fala assim, vai, fala, eu vou te escutar agora. Você tem toda a minha atenção. Tem gente que precisa disso. Vamos lá, boas ações feitas sem buscar reconhecimento humano. Você vai fazer o bem
por causa do bem e não porque alguém vai ver você fazendo bem. Você entendeu ou não? Você vai fazer o bem porque é pelo bem. É o ajudar pelo ajudar. É o ajudar porque você entende que faz parte do seu caráter de Cristo ajudar alguém, ajudar as pessoas. Você vai servir quem não tem como retribuir. Porque existe um sistema de troca muito grande. É lógico que eu vou ajudar quem um dia pode me ajudar. Eu vou fazer aqui, né? Porque mais para frente, se eu precisar, o cara me dá uma força. Mas olha que coisa. Jesus fala que é para a gente servir quem não tem condição de retribuir. Por isso que na Bíblia fala que o maior é o que serve. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Por que o maior é o que serve? Por quê? Bom, irmãos, já falei isso aqui umas 3 vezes. Isso aqui eu gostaria que vocês soubessem. Por que maior é o que serve? Por que o maior serve o menor? Vocês não lembram? Tem mais forte, tem mais condições. Exatamente. Quem que é o maior? O maior é o mais forte, o maior é o mais inteligente, o maior é o mais capaz. Certo? Eles são os maiores. A gente precisa entender uma coisa, não é todo mundo igual. Tem gente que é muito inteligente, tem gente que é muito burra. Eu tenho um amigo que ele trabalha com segurança no trabalho, em plantas de usinas de etanol. E o serviço dele é pensar como ele vai fazer para aqueles trabalhadores não morrerem trabalhando. Aí ele fala assim, não, você acha que é só você chegar lá e falar assim, olha, não passe da faixa amarela, usa luva de proteção, usa capacete. O cara tem um negócio lá, desligue a máquina antes de você fazer manutenção, tal. O cara desligou a máquina? Não. Aí o cara foi fazendo a manutenção na máquina. E aí a chave escorregou. O que o cara fez no automático? Enfiou a mão. O que aconteceu com a mão do cara? Perdeu o braço inteiro. Entendeu? Qual que é o trabalho dele? É pensar todas as formas possíveis, imagináveis, que as pessoas podem fazer por preguiça, por sono, por falta de cultura, e ele tentar prevenir o máximo para que ninguém se machuque. Ele é o maior, ele é o mais inteligente, ele é o mais capaz, e ele usa toda a capacidade dele para proteger aquelas pessoas que são inferiores mentalmente, intelectualmente, que não têm capacidade de pensar além das 4 linhas. Ele é o maior, ele serve o menor. Vocês entenderam como isso funciona? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, imagina, o cara é o dono da empresa, então ele tem que ir lá e servir a bandeja para os funcionários dele, já que ele é crente. Não, ele não tem que fazer isso, porque servir a bandeja qualquer um pode. Você sabe o que a gente não consegue? A gente não consegue gerir uma empresa de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas e fazer dessa empresa uma empresa próspera para que aquelas famílias tenham dinheiro, para que aqueles funcionários sejam respeitados, para que não tenha assédio moral, para que não tenha assédio sexual, para que as pessoas ganhem bem, para que as pessoas vivam bem. Esse cara tem que usar a inteligência dele para favorecer aqueles que são menores. Deu para entender isso? A gente precisa entender isso muito claro, isso. Por que o maior serve o menor? Porque na concepção do mundo, se eu sou maior, eu vou me aproveitar de você. Se eu sou mais forte, eu vou me aproveitar de você. Vamos lá, perseverança fiel na obra do Senhor, mesmo que não tenha resultado visível. Você vai continuar fazendo bem, mesmo que não apareça a recompensa na hora. Você vai suportar perseguição por causa de Cristo. Esse aqui talvez seja o ponto mais difícil, porque se a gente busca uma vida confortável, a gente busca o aplauso das pessoas, a gente não vai suportar ser perseguido por causa de Cristo. Viver na pureza sexual, 1 Coríntios capítulo 16 e Hebreus capítulo 11. Buscar a Deus com uma fé real e não só cumprir uma religião. Se a gente começar a fazer isso aqui, a gente começa a acumular tesouro no céu. Amém?